De volta com o seu Record Nordeste, e um bebê foi encontrado dentro de uma caixa de sapato no meio da rua do município de Riachuelo, no interior de Sergipe. A polícia fez uma busca de todas as grávidas da região e chegou até a acusada de ter abandonado o neném. Segundo a polícia, o recém-nascido foi encontrado por populares no centro de Riachuelo. Estava dentro desta caixa de sapato, ainda envolto na placenta da mãe. A criança foi encontrada no domingo, por volta de 23 horas, quando uma vendedora de acarajé voltava para casa. O filho dela, pequeno, encontrou uma caixa colorida de sapato. E quando ela se aproximou para impedir que o filho pegasse a caixa, ela viu que um choro fraco saía de dentro da caixa, chegando a pensar que fosse um cachorro. Mas quando ela abriu, se deparou com uma criança viva, chorando fraco, muito fraco, ainda envolto em placenta. Com a ajuda do Conselho Tutelar, a polícia fez o levantamento de todas as grávidas da cidade. As investigações levaram até Gleice Dayana Silva Santos, de 23 anos, que confessa ter cometido o aborto no 6º mês de gestação, com o uso de medicamentos abortivos. Esta tarde, ela esteve na delegacia para prestar depoimento, mas não quis falar com a imprensa. O aborto se deu no início da noite de domingo. Ela teve a criança em casa mesmo, a criança tinha 6 meses de gestação. Ela chegou a verificar que a criança estava viva, aguardou um tempo dizendo que iria pensar o que faria com a criança, mas a gente acredita que ela esperou que a criança viesse a óbito. Como a criança insistia em sobreviver, ela optou por colocar a criança dentro de uma caixa de sapato e abandonou numa rua da cidade. A criança, que estava internada na maternidade Nossa Senhora de Lourdes desde o domingo, na manhã desta quarta-feira não resistiu e morreu, o que complica ainda mais a situação de Gleice, que vai responder pelos crimes de aborto consumado e abandono de incapaz. A polícia também vai investigar se houve participação de outras pessoas no crime. A gente tem ainda algumas circunstâncias, como se haveria participação de algum familiar na compra desses abortivos ou mesmo no abandono. Porque uma vez que ela teve o parto, o aborto no domingo, ela não teria condições de sair sozinha de casa para entregar essa criança à rua. Então, provavelmente, houve a participação de algum familiar. É o caso das pessoas que engravidam, não queriam engravidar, porque esquece que tem camisinha, tem outros meios contraceptivos que evitam uma gravidez. Aí, o que acontece? A gravidez não é interrompida, né? E acaba fazendo aborto no lugar clandestino e joga a criança assim, no meio da rua. Muito bem. A gente vai falar agora da chuva que destruiu cidades de Pernambuco. Ainda causa transtorno para a população a chuva. No município de Palmares, mais de 800 pessoas, sabe o que é isso? 800 pessoas estão morando em abrigos improvisados. Outras 5.300 famílias aguardam auxílio moradia. Em Palmares, 879 pessoas continuam desabrigadas. Metade está neste abrigo, vivendo em tendas de lona. Elas recebem 3 refeições diárias, mas dividem o desejo de voltar a morar numa casa. Estou doida para ganhar essas casas logo, para sair daqui, ficar na minha casa. Na minha casa era tudo organizado. Aqui está uma bagunça. Tem alguma previsão? Não, ainda não. Eles disseram daqui a 6 meses. Ia estar pronta. Mas até agora ninguém não fez nada no terreno, né? É desconfortante. A gente vê assim com criança, senhora de idade, como minha mãe é acamada. É desconfortante para a gente. Então eu espero que realmente saia, que seja resolvido o que estão prometendo, né? O governo do estado já aprovou o projeto para a construção de 300 casas aqui em Palmares, com um orçamento de 15 milhões de reais. As obras devem começar até o fim deste mês e a expectativa é de que as primeiras unidades sejam entregues em dezembro. A fila na Caixa Econômica Federal da cidade era enorme desde cedo. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado começou a conceder um auxílio moradia no valor de R$ 150 para 5.300 famílias. O agricultor José Barbosa, que perdeu a casa, contava com a quantia para alugar um imóvel. Você está onde hoje? Na casa da minha sogra. Tem umas 20 pessoas, hein? Lá. Complicado. É complicado, A enchente do dia 18 de junho atingiu 67 municípios pernambucanos, deixando mais de 26 mil pessoas desabrigadas. Muitas perderam tudo e o comércio de várias cidades foi destruído.
Em Palmares, as lojas começaram a reabrir há menos de um mês e, aos poucos, o comércio retoma o ritmo. O problema agora é a poeira, produzida pelo ressecamento da lama. O comércio perdeu muita coisa, tá entendendo? Mas a gente, graças a Deus, com a ajuda da comunidade, né, de fora também, está se reconstituindo aos poucos. Agora, o que afeta um pouco a loja da gente também é por conta da poeira, da poluição que ficou nas pistas, né? A locomoção dos carros, que a BR está um pouco interditada e por conta das carretas, carro de grande porte passando aqui, aí a poeira está vindo e afetando nossa saúde também. A limpeza em Palmares ainda não terminou. Máquinas e caminhões continuam sendo usados no trabalho, que não chegou ainda em alguns bairros da cidade. Vamos sem energia, sem água, sem nada. Muita muriçoca, muito inseto, a gente não pode dormir de noite. 2 meses depois, olha a situação dessas pessoas lá no interior de Pernambuco por causa da chuva. E o presidente do TRE de Sergipe, desembargador Luiz Mendonça, foi vítima de atentado em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Sul de Aracaju. Você vai ver nas imagens como ficou o carro do desembargador. O veículo literalmente foi metralhado. O carro do desembargador Luiz Mendonça foi fechado na Avenida Beira Mar, uma das mais movimentadas da capital, por volta das 9 horas da manhã. Segundo testemunhas, os homens aproveitaram que o veículo estava parado no sinal vermelho para agir. Pelo menos 3 pessoas fortemente armadas participaram da ação. O que eles fizeram já assim, para ninguém ver, foi porque ninguém desceu do carro. Se descesse, dava pra gente pegar, assim, pra ver que quando começou o disparo, a gente correu pra ver. Só que eles não desceram do carro mesmo, eles atiraram. E que carro era? Era um carro da Fiat Prata. Saiu em alta velocidade? Foi, fez o retorno e prosseguiu pro lado de cá. Agora em alta velocidade, não dava assim pra distinguir nem placa nem nada. De acordo com a polícia, mais de 20 tiros de pistola e espingarda calibre 12 foram deflagrados. Pelo que a gente percebe aqui, foram utilizadas pistolas na execução do crime. Foram vários tiros na parte posterior do para-brisa do veículo e também no fundo do veículo, pelo que a gente percebeu pela perfuração, foi utilizada uma escopeta calibre 12. Além do carro do presidente do TRE, outros 2 veículos foram atingidos. A bala atravessou o vidro traseiro do Gol, mas o condutor saiu ileso. E neste outro veículo, a marca de bala no banco do motorista. No carro de Luiz Mendonça, o vidro traseiro ficou completamente destruído. O presidente do TRE foi atingido no couro cabeludo por estilhaços de bala, mas está fora de perigo. Já o motorista dele, o cabo reformado da PM, Jailton Pereira Batista, de 41 anos, foi gravemente ferido e encaminhado ao hospital. Durante toda a manhã, a movimentação foi intensa. A cúpula da polícia e representantes do Ministério Público estiveram no local do crime. A Polícia Federal também investiga o caso. Os agentes fecharam a Avenida Beira Mar no sentido Zona Sul-Centro para fazer a perícia. As divisas de Aracaju com outros municípios também foram bloqueadas. Segundo este procurador da República, o crime pode estar relacionado ao trabalho que Luiz Mendonça vem desenvolvendo à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Há fortes indícios de que o atentado, de que o crime tenha tido uma motivação funcional, que tenha sido causado por conta da função pública exercida pelo desembargador. Então, isso torna o crime mais grave e também determina com que a esfera federal também tenha interesse nas investigações. Suspeita que o desembargador tenha embargado algumas candidaturas, né? E aí tenha motivado o crime. Mas as investigações é que vão dizer, no fim das contas, o que aconteceu. Assim que recebeu a notícia sobre a tentativa de homicídio contra o presidente do TRE de Sergipe, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral viajou para o estado para acompanhar o início das investigações. A vice-presidente do TRE de Sergipe, Suzana Carvalho, à espera do presidente do TSE, Ricardo Lewandowski. 1 hora depois do horário previsto, longe da imprensa, o ministro saiu em comitiva da pista do aeroporto de Aracaju. Um comboio seguiu para o Hospital São Lucas, onde o presidente do TRE, Luiz Mendonça, permanece internado. A visita durou pouco. Do hospital, a comitiva se deslocou para a sede do TRE, onde Ricardo Lewandowski conversou com a imprensa, deu detalhes sobre o atentado. Como promotor de justiça que o desembargador foi, evidentemente ele atuou em vários casos complicados, ele trabalhou para a prisão de vários criminosos e isso pode ser um fato, pode ser uma vingança de alguém que tenha sido atingido por sua iniciativa, por uma ação que ele tenha desencadeado quando é promotor
Tribunal de Justiça ou até quando o secretário da Segurança. Não há nenhum suspeito por enquanto. A Polícia Civil e a Polícia Federal estão investigando todas as possibilidades, todas as hipóteses. De acordo com o presidente do TSE, o atentado ao desembargador Luiz Mendonça é um fato muito grave, mas um caso isolado. Por isso, não deve interferir no processo eleitoral em Sergipe. O TRE está muito bem preparado, extremamente bem preparado, diria, para tocar avante essas eleições. Nada muda, porque as instituições têm sempre um substituto institucional. No caso, nós temos uma desembargadora, vice-presidente muito experiente, que tocará as eleições sem maiores problemas, se o presidente não retornar a tempo. Tem que investigar a fundo mesmo. Casos de pessoas que engolem objetos já não são tão estranhos assim para os médicos do Hospital Regional de Campina Grande, capital da Paraíba. Para se ter uma ideia, o setor de endoscopia atende uma média de 30 casos por mês. E é cada coisa encontrada pelos profissionais. Moeda, prego, agulha, tampa de garrafa, prótese. Esses e outros objetos foram retirados do estômago de pacientes, a maioria crianças e deficientes mentais. Por mês, em média, 30 a 40 pessoas são atendidas no Hospital Regional de Campina Grande por ingestão de objetos estranhos, que são retirados, na maioria das vezes, com um aparelho gastroscópico. Antes de procurar o hospital, o médico orienta que os pais tentem fazer em casa uma compressão abdominal na criança. A conduta inicial no local do acidente seria uma compressão brusca, do indivíduo acometido por trás. Quem está auxiliando vai por trás do indivíduo acometido, faz uma pressão sobre o abdômen com bastante força na tentativa de ser expelido esse corpo estranho aí no momento inicial. Mas há casos que somente a cirurgia para a retirada do objeto. Um paciente aí com deficiência mental ingeriu um prego enorme e que esse foi para a cirurgia, e no ato cirúrgico foi identificado também um pedaço de parede com quase um palmo. Uma situação mais rara e mais perigosa é quando o objeto vai direto para a via aérea. O risco é maior porque a respiração fica interrompida, o que pode levar a pessoa a óbito em apenas 3 minutos. Embora menos frequente, também há casos envolvendo adultos. Desesperada, a agricultora Maria do Socorro procurou o hospital para retirar uma espinha de peixe. Eu vi um peixe muito bom, Vi aquele peixe maravilhoso. Aí fui comer ele no almoço. Aí quando eu comecei a comer, que eu estava já no meio do prato de comida, aí eu fui engolir um pedaço, aí engasgou, ficou na minha garganta e até agora não saiu. O peixinho estava gostoso, não empolgou. Record Nordeste termina aqui. Amanhã, 7 da manhã, eu te encontro novamente para continuar bem informado. Fique agora com Bahia no Ar. Daniela Prata, bom dia, bom trabalho.